Bom, agora vamos falar com a Dini Moraes, que traz pra gente os detalhes dos temas aprovados no plenário e como eles afetam a sua vida aí, o seu dia a dia. Bom dia, Dini. Bom dia a todos. Bom dia, Vera, tudo bem? Tudo ótimo, Dini. Olha só, a gente já deu aí mais ou menos durante a semana esse panorama, né, que está chegando ao fim a legislatura, estamos num momento de transição de governo, não é fácil chegar a acordos para votação no plenário. Eu acho que por conta disso, por conta desses dias de ativismo também, a manifestação da pauta alavancada pela bancada feminina, facilitou um pouco a aprovação dessas propostas importantes na área de saúde da mulher, não foi não? Exato, a pressão, né, das deputadas federais para poder aprovar projetos que elas consideram prioritários realmente ajudou aí a aprovar bastante projetos. Foram 8 no total, né? Elas elencaram 10 e 8 acabaram sendo aprovados e já estão seguindo. Então elas consideraram um saldo bem positivo, né? A gente pode, inclusive, falar, Vera, você falou agora há pouco que foram aprovados 9 projetos ontem, na quinta-feira, a respeito de acordos internacionais. Né? E na terça e na quarta-feira foram mais 9 projetos. Aí a gente vai começar falando de alguns deles, entre eles agora vamos começar a dar destaque a alguns desses da bancada feminina. Vamos? Vamos lá. Então tá. Gente, primeiro eu vou começar falando de um projeto a respeito de câncer, em especial o câncer de mama, né? Olha, essa é uma das doenças mais comuns entre as mulheres brasileiras e ela, para você ter uma ideia do impacto, são cerca de 60 mil novos casos por ano. Brasileiras que têm câncer de mama por ano. E 14 mil brasileiras morrem por ano por causa dessa doença. Então, é um problema considerado muito sério. Já existem alguns direitos que são garantidos para as brasileiras que têm câncer de mama. E para a gente ter uma ideia sobre isso, eu fiz um quadrinho justamente para poder resumir para vocês e para vocês terem uma ideia o que hoje já é permitido e o que essas mudanças aprovadas essa semana aqui vão mudar. Vamos lá. Ó, esses são os direitos que já são garantidos por lei, tá? Iniciar o tratamento em 60 dias, ou seja, até 2 meses. Você diagnosticou, viu que você está com a doença, você tem 2 meses para começar o tratamento na rede pública de saúde. O tratamento fora do domicílio, se não tiver o tratamento na sua cidade, você pode fazer em outro lugar. E se for preciso levar um acompanhante, você também pode levar esse acompanhante. Os medicamentos, que são medicamentos caros, geralmente medicamentos de câncer, são medicamentos custosos, né? O SUS tem que oferecer também. Cirurgia de reconstrução da mama afetada pelo câncer, então o câncer é obrigado a retirar, a fazer a mutilação do seio, não só o Sistema Único de Saúde, mas os planos de saúde também são obrigados a fazer essa cirurgia. Vou pedir para trazer mais uma telinha para a gente, só para a gente mostrar os outros direitos que também são garantidos. Por leis aprovadas recentemente, até aqui pelo Congresso, né, Dini? Isso Muitas mesmo. dessas. Aí vamos supor o seguinte, olha, o câncer, ele causou uma incapacidade na mulher, certo? Essa mulher, ela tem direito a se aposentar por invalidez. E se for necessário ela ter um acompanhante por causa da invalidez dela, ela recebe 25% a mais na aposentadoria dela por causa dessa invalidez, se for comprovado a necessidade de acompanhante. Tem direito a sacar o FGTS e também o PIS/PASEP, tem isenção de imposto de renda na aposentadoria e isenção de ICMS e IPI na compra de carros 0 km, porque geralmente também precisa de carros adaptados ou carros com direção super leve, então, enfim, tem esse direito do desconto também. E aí, os projetos que foram aprovados esta semana, que diferença que eles fazem? Vou pedir para trazer a próxima telinha aqui, porque a gente vai voltar naqueles primeiros direitos lá. 2 projetos aprovados essa semana aqui, eles interferem diretamente nesse cronograma, digamos, da doença. Do tratamento, Isso. Né? Primeiro, um dos projetos, ele garante às brasileiras, e não só às brasileiras, mas também aos brasileiros, aos homens, o direito de faltar 3 dias por ano para realizar exames preventivos de câncer. Gente, a gente lembra que alguns tipos de câncer, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata para os homens, são cânceres que conseguem ser curados, totalmente curados, se eles forem detectados no início. Então, daí a importância de se fazer exames preventivos também. Então, o trabalhador, ele pode ter o direito de faltar até 3 dias por ano, sem desconto no salário, para fazer esse tipo de exame, desde que seja comprovado, projeto tá? aprovado essa semana, aprovado essa semana, esse aqui. Então, isso já vem antes, a questão da prevenção, né? Tentando aí prevenir. Beleza, detectou o câncer. Você vai continuar com o direito de tratamento de 60 dias, fora do domicílio, medicamento, tudo. Mas aí, na hora que chega na cirurgia de reconstrução,
Hoje, como eu já disse, é garantida a cirurgia de reconstrução no seio atingido pelo câncer. O que esse projeto diz? Ele diz o seguinte, olha, no momento que você vai fazer a cirurgia para retirada do câncer, que você já faça a reconstrução da mama atingida e a simetria com a outra mama que ficou. Por que acontece hoje? Muitas vezes o seio que foi atingido pelo câncer, ele é retirado e a mulher ela fica desigual, ela fica com o corpo pendente, né, só com uma mama aparecendo. E isso, gente, isso faz um estrago danado na vida da mulher, porque o seio, ele é sinônimo de feminilidade, ele é uma parte muito visível e importante para a mulher, né? Então isso afeta muito o psicológico da mulher. E tem mulheres que convivem com um seio só, sem mamilos, sem auréola, assim, anos esperando uma cirurgia de reconstrução. E o SUS hoje só garante uma. Então, assim, é muito complicado, né? Então, esse projeto aprovado essa semana aqui diz o seguinte, você vai, ao mesmo tempo que você vai tirar o câncer, se for possível, você já vai fazer a reconstrução do seio atingido pelo câncer e a simetria com outro seio que ficou. Também já reconstruindo a auréola e o mamilo. Então, se precisar fazer uma cirurgia no outro, uma cirurgia plástica, né? Nesse Sim, caso, sim. no outro que não foi atingido, a lei garante esse direito. Isso, e se possível, na mesma hora. Não dê para fazer porque a mulher está debilitada, vai esperar a mulher ficar boa e aí vai fazer a cirurgia. Esse projeto, ele diz isso. E ele foi bastante elogiado por quem milita na área, né? Para as mulheres que são pacientes e que foram acometidas pelo câncer e também pelos médicos, né? Que atuam aí na área. Vamos escutar o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia para ver o que ele achou do projeto? Você falou com ele, Gini? Essa lei é especialmente importante porque ela permite que a mulher seja reintegrada de forma completa às suas atividades, à sua autoestima, permitindo uma cirurgia que seja uma cirurgia adequada. Se faz o tratamento oncológico, a mulher trata o câncer de mama e ela também pode fazer uma reconstrução imediata que seja bilateral, o que antes não era permitido. Então nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, estamos muito felizes com esta conquista, que é uma conquista das mulheres. Esse foi o lado dos médicos, né? Agora vamos ouvir o lado das mulheres. A Joana, que a gente vai falar agora, a Joana passou por isso e ela coordena também um grupo de mulheres que lutam por esses direitos. Vamos ouvir? Eu, por exemplo, precisei fazer 3 cirurgias para finalizar a reconstrução da minha mama. Primeiro fez o volume, depois fez a simetria e depois a auréola e o bico da mama. A gente sabe que há um vazio assistencial muito grande com relação à oferta de cirurgias de reconstrução da mama pelo Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. Então, assim, a gente recebe essa notícia com muita alegria e a gente conta com a sanção presidencial. Depende de sanção, né, Gini, agora? Esses 2 projetos agora foram para a sanção presidencial, está só esperando a caneta do presidente da República para poder virar lei. Então, assim, foi bastante comemorada, né? Agora é a luta para tirar do papel também, né? Que essa é uma outra questão, que o Sistema Único de Saúde tem falta de recurso, né? E a gente sabe disso e muitos municípios não têm os equipamentos necessários. Então, os próprios deputados fizeram essa ressalva. Ó, agora a gente precisa fazer e lutar para que esses serviços, de fato, cheguem à população. Vera, tem mais 2 projetos relacionados à bancada feminina que elas elegeram como prioritários, que foram aprovados essa semana. Só que esses agora vão para o Senado, tá? Um deles coloca como obrigatória a realização do exame chamado ecocardiograma fetal em mulheres grávidas. Qual é a intenção desse exame? Ele é um exame considerado super importante porque ele detecta possível má formação no coraçãozinho do bebê enquanto ele ainda está na barriga da mãe. Então, assim, isso possibilita a redução de mortalidade infantil. O bebê acabou de nascer, ele já pode fazer uma cirurgia, por exemplo, de correção de válvula, alguma coisa nesse sentido. Foi para o Senado. Um outro projeto é o que responsabiliza o agressor, quem comete violência doméstica, a pagar pelos custos que o SUS ou a Secretaria de Segurança Pública, né, os órgãos de segurança tiverem com a mulher agredida. A mulher foi atendida no SUS, precisou fazer cirurgia, precisou de um tratamento, o homem, mesmo que seja na rede pública, ele terá que pagar. Outra, precisou de um dispositivo para prevenir que a mulher ou a família sofra de novo aquela violência doméstica, o homem vai ser responsabilizado por pagar por esse dispositivo. Os 2 projetos foram para o Senado, eles ainda têm algumas críticas ainda de alguns parlamentares para como é que isso vai de fato ser colocado em prática, mas eles prometem que o texto será melhorado no Senado.
Foi também uma medida provisória para os hospitais filantrópicos, que a gente já falou aqui durante a semana, né? Foi para sanção ou foi para o Senado? Foi para sanção. Essa medida provisória, gente, ela tem um objetivo claro e simples: salvar algumas santas casas pelo país aí, lembrando que as santas casas atendem mais a metade dos pacientes do SUS e sofrem com endividamento de mais de 20 bilhões de reais. Então, essa medida provisória, ela cria um empréstimo exclusivo para essas santas casas e para esses hospitais filantrópicos e também para pais, para entidades que cuidam de deficientes, justamente para evitar que essas entidades fechem as portas, né? E lembrando que as santas casas, elas são o único hospital em cerca de 1000 municípios brasileiros. Então, há aí uma preocupação do atendimento à população, né? Tem outros projetos que foram aprovados, a gente pode falar bem rapidinho deles? Lá. Um deles trata da Lei de Responsabilidade Fiscal para os municípios. Diz o seguinte: prefeitos não podem ser responsabilizados quando a arrecadação deles, da prefeitura, né, cair mais de 10% e não for culpa do município. Por exemplo, uma crise econômica, ou não, o governo federal deu isenção de imposto e que acabou batendo lá no município. O repasse do Fundo de Participação dos Municípios caiu e aí o município não tem ingerência sobre isso. Tem condições, então, para que esse caso fique fora da lei de responsabilidade fiscal. Isso, aí ele vai ser isento das penalidades, das penalidades da lei de responsabilidade fiscal e não vai precisar, por exemplo, cumprir o limite de contratação de funcionários. Passou aqui, foi uma aprovação inclusive até grande, foram 300 votos a favor e 46 contra, mas ainda tem gente ainda que critica bastante essa questão porque entende que isso é uma espécie de flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. Do outro lado, tá quem defende os prefeitos e diz: olha, muitas vezes a arrecadação, essa redução de arrecadação não depende do prefeito e o prefeito não pode cortar o serviço lá na ponta. Então ele não pode reduzir o número de funcionários, ele não pode diminuir o número de professores, de atendentes nos postos de saúde. Então tem esses dois lados que foram apresentados. É uma coisa que pode ter impacto então na economia dos municípios a partir do ano que vem já, Gini? Isso. Agora, teve uma outra importante que tem a ver com um setor da economia também bastante motivador da economia no país, que é a construção civil, né? Que é a questão do distrato, né, Gini? Vamos explicar rapidinho como é que foi isso. Exato. Isso aí, inclusive, a gente vai ter outras reportagens explicando melhor esse assunto aqui na TV Câmara. Mas, em resumo, é o seguinte, gente. Existe um problema hoje que é quando você compra imóvel e você precisa desfazer essa negociação com a construtora. Então, como não tem uma lei específica sobre isso hoje, quase todos os casos vão parar na justiça. E aí demora anos até que a justiça se determine quanto deve ser devolvido para o comprador, por exemplo, né? Então tem casos aí, a gente até mostrou aqui uma época atrás, casos de pessoas que estão esperando mais de 10 anos o dinheiro de volta e até hoje não viram isso. Então, o que é esse projeto de lei? Ele estabelece regras para quando o negócio de imóveis é desfeito. Então, olha só, se a culpa é do comprador, a multa vai variar de 25% a 50%, ou seja, você pode deixar até metade do que você já pagou com a construtora. Tudo depende da forma como é o empreendimento em si. Se o empreendimento tiver um patrimônio próprio, que é chamado patrimônio de afetação, mas na prática é o seguinte, é um dinheiro que é separado do dinheiro da construtora, que geralmente é um CNPJ próprio para garantir que a construção vá em frente. Se for esse caso, que é a maioria dos empreendimentos hoje em dia, se você for o motivador pelo negócio estar sendo desfeito, você vai deixar metade do que você já pagou para a construtora. Se o patrimônio do empreendimento, do prédio, do apartamento, do loteamento, enfim, for misturado com o da construtora ou com o da loteadora, aí a multa é de até 25%, ou seja, 3 em cada 4 reais que você pagou vão voltar para você. Agora, e se a culpa for da construtora? Se a culpa for da construtora, em qualquer caso, ela vai ter que devolver tudinho que você pagou. Esse é o grande resumo das multas. Mas esse projeto traz também outras regrinhas aí, por exemplo, a obrigatoriedade de ter um quadro resumo que seja visível para a pessoa ler quais são as regras, quais são as taxas de juros, quais são os prazos de entrega. Isso é uma coisa que facilita você ver o que de fato o contrato está falando, né? É uma obrigação também que essa lei trouxe. Então, são várias mudancinhas aí que quem tiver mais interessado pode dar uma olhadinha na agência Câmara, que lá está dito assim, bem explicadinho as mudanças que vieram. Foi para sanção? Essa foi para sanção também, foi sanção presidencial. Gini, semana que vem, hein? Deve ser a última
Antes do recesso, é isso que se prevê? Exatamente. Precisamos aprovar ainda aqui na Câmara, no Congresso, na verdade, o orçamento do ano que vem. Está previsto a sessão do orçamento para o ano que vem, a sessão do Congresso para a semana que vem? Há essa previsão, né? Os líderes partidários, eles se reunirem e vão tentar encerrar o ano legislativo na semana que vem. A questão do orçamento, o orçamento é a lei mais importante, né, gente, que a gente vota aqui no Congresso Nacional no ano, é que prevê todas as despesas públicas para o ano que vem. E essa é a aprovação necessária para que o ano legislativo, de fato, oficialmente termine. O orçamento ainda está na comissão mista de senadores e deputados, mas sendo aprovado lá, em questão de horas, pode ser aprovado no plenário também, tá? E existem aí também outras propostas que estão na pauta do plenário, algumas que já vêm vindo de outros dias, por exemplo, a criação de um regime de segurança máxima nas penitenciárias, tem também questões relacionadas aos cofres dos governos municipais e estaduais, tem outras propostas que estão vindo já na pauta há alguns dias, que pode ser que tenha acordo para ser votado também. Aí é questão de ver. Uma coisa importante, as votações elas já devem começar na segunda-feira, já foram convocadas para começar na segunda-feira para ter uma semana longa de votação que possibilite aí terminar todo o ano legislativo na semana que vem. Então, sessão do plenário prevista para segunda-feira já? Já na segunda-feira. Então, um bom trabalho para você na segunda-feira e bom descanso nesse final de semana. Obrigada, viu, Jenny? É sempre um prazer, gente. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, Jenny. Obrigada.